Pronto. Beleza. Então, gente, boa noite a todos. Estou gravando hoje a nossa aula sobre tectônica de placas, vulcanismo e terremotos, um assunto que a gente chama na geografia de fatores endógenos. Queria pedir a vocês desculpa pela demora do conteúdo, mas foi porque a gente viveu semanas complicadas. Não sei se os outros professores comentaram com vocês, mas foi algo que foi além da geografia. O semestre na UFMG foi bem pesado. Essas 3 últimas semanas a gente não teve tempo para muita coisa. E não foi possível gravar a aula no dia que eu estava dando aula, porque quem estava na sala percebeu o foguetório e a bagunça que estava, né? O barulho que estava na rua. Então, assim, não era possível gravar a aula ali. Na chamada com a gente hoje está a Thaís, que é minha assistente, minha namorada. Te amo, Zayon, que está me ajudando. Então, assim, vocês vão ver a Thaís ao longo às vezes me ajudando a gravar as aulas, ela fica na contenção comigo. E graças a ela eu estou usando esse arquinho aqui hoje. E estou usando arquinho. Então, por favor, sim. Então, por favor, não façam mesmo. Olha, ela respondeu, vocês vão ver na chamada. Vai falar assim, professor, você não salva o nome dessa namorada de amor? Não, não faça isso, é só o nome dela de Thaís mesmo. Mas, enfim, boa noite a todos. Peço desculpas a vocês pela demora do conteúdo. Vamos falar hoje sobre fatores endógenos. Então, a partir desse primeiro momento, a gente tem que entender o que fatores endógenos são. Fatores que ocorrem no interior da Terra, fatores que se desenrolam devido a ações do interior terrestre. O que são fatores endógenos? Tectônica de placas, vulcanismo, terremotos. E esses são os clássicos fatores endógenos, né? Então, a gente começa falando sobre placas tectônicas. Mas aí vocês pensam, o que é placa tectônica? Placa tectônica é a camada da crosta terrestre que separa a biosfera, de onde a gente vive, da astenosfera. Então, as placas são ali a divisão. É uma crosta rochosa, onde que tem vida para cima dela e o magma para baixo, como se fosse uma casquinha de ovo. Só que diferente da casca de ovo, que é rígida, a crosta terrestre é quebradinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu não coloquei no material. E eu fiquei com a consciência pesada, porque eu não tinha colocado, mas aqui. Vocês conseguem visualizar na imagem que a gente tem um núcleo interno da Terra, um núcleo externo, o manto e a crosta. A tectônica de placas é essa crosta que está quebrada, balançando para lá e para cá. Então, aqui, nessa ilustração, fica um pouco melhor de ver. Aí. Que legal. Opa. Não, vamos sair daqui. Aqui nessa ilustração ficou melhor de ver. A gente consegue ver crosta, manto e núcleo terrestre. Então, os continentes estão situados sobre a crosta terrestre. Essa capinha aqui de cima, essa ilustração aqui é clássica. Então, a gente está falando basicamente sobre a crosta terrestre aqui, que é quebrada, diferente da casca de ovo que eu falei para vocês no início, que é rígida. E aonde essa casca de ovo, que a gente chama de crosta terrestre, é quebrada, acontece algumas coisinhas ali, né? A crosta não é rígida, porque se a crosta da Terra fosse rígida, teríamos um comportamento físico-químico diferente. Aí eu acredito que o professor da física explique isso um pouco melhor para vocês. Mas aqui a gente vai entender como que isso implica na geografia, né? Em especial na geologia e na geografia física. Né? Geologia, geomorfologia, enfim, vamos ter essas alterações. Vocês viram quando é tipos de rocha? Eu posso falar isso porque já deu aula. E no dia eu falei, vocês vão ver quando é tipo de rocha. Então, a gente vai ter um tipo de rocha específico, um tipo de relevo específico, que eu vou mostrar para vocês na segunda, na aula de geomorfologia. Mas agora vamos falar sobre os limites de placas tectônicas. Afinal, o que acontece? Aonde que a crosta terrestre é quebrada? Porque o ovo, quando quebra, vaza. Professor, por que não vaza magma? Bom, vaza magma. A gente vai ver isso agora. Então, vamos devagar que a gente chega na história do vazamento. Quanto aos limites de placas, né? Onde a gente tem essa litosfera quebrada, onde as placas se encontram, a gente chama de limite de placa tectônica. Então, nessa região onde as placas entram em contato, a gente tem
particularidades. Por quê? Porque as placas tectônicas não são iguais. Então, assim, a composição físico-química dessas placas não é igual. E na geografia e também na biologia, que o Thaís entende bastante, tem uma coisa que é engraçada. Produtos iguais em cenários diferentes formam coisas diferentes. Produtos iguais em condições iguais formam coisas diferentes. Então, assim, cada placa tem uma composição própria. Por exemplo, as placas marinhas, as placas do oceano têm uma biologia e geologia própria das placas, que é diferente das placas terrestres. Então, isso vai afetar bastante. Então, vamos para o... Opa! Aqui no modo, eu tenho que clicar. Então, a gente tem 3 tipos de placas tectônicas, que é basicamente as placas divergentes, aonde a litosfera está se afastando. Logo, a gente tem uma área aumentada. Então, imagine que a crosta terrestre está assim, no ponto onde ela se encontra. O que acontece? A crosta faz isso aqui, está se afastando. Então, limite divergente. As placas divergem nesses limites. Então, a gente está formando uma nova litosfera. Vai formar um rift, que a gente vai ver mais para frente o que é isso. Em limites convergentes, é o oposto de divergente. Divergente, se eu não me engano, na série 1, vocês falam aí embaixo, as placas se chocam. E o que acontece quando uma placa se choca com a outra? Ou as duas vão subir para cima e formam uma montanha, ou uma vai descer para debaixo da outra, formando uma fossa. E o que acontece quando... Enfim, eu vou explicar isso para vocês melhor. E em limites transformantes, as placas estão deslizando entre si. Então, aqui nada é seguro, está tudo frouxo, tudo solto, é como se a litosfera ficasse assim o tempo todo. Então, a gente tem muito terremoto. Embora tenha esse terremoto nas 3, em áreas de limites transformantes, terremotos acontecem. Mas eu vou dissecar cada um desses 3 limites para vocês, vocês vão conseguir entender isso melhor. Então, em limites divergentes, eles vão se apresentar próximos a bacias oceânicas. Então, a gente vai ter estreitos que vão se formar, limites estreitos, dorsais, vulcanismo, terremoto, riftamento ativo. Rift é quando a gente tem um vale que está se separando. Então, basicamente, a gente tem a formação de limites divergentes de estreitos, de bacias. Então, o que acontece? Não, de bacias não. Vocês vão confundir. A gente tem a formação de rift e de estreitos. Por quê? Porque a litosfera está sendo rasgada, cada lado está puxando. Então, o que era plano tende a formar um estreito cada vez maior, que a gente chama de rift. Então, no oceano, tem-se muito disso, né? No Atlântico tem muito disso. Só que o Atlântico passa dentro da Islândia. E essa imagem aqui é na Islândia, né? O que separou esses 2 blocos aqui? É exatamente o efeito de cada placa puxar de um lado para o outro. Formam-se fendas, como essa aqui. E o que acontece? Né? Já que cada lado está puxando, está se formando fendas. A gente começa a ver essas feições aqui na paisagem, né? Isso no continente. Aqui eu mostrei para vocês a foto da Islândia, mas aqui vocês conseguem ver que cada placa está puxando para um lado. Então, começa a se formar essas fendas aqui, né? Porém, o que acontece com essas fendas? Às vezes, puxa e não separa. De tanto que puxa, você forma um rift. Esse rift está abaixo do nível do mar. Então, a água do mar vai inundar esse rift. Dessa forma, a gente tem regiões que se tornam grandes lagos ou então ficam muito baixas. Um exemplo, o Mar Vermelho, que o continente estava separando ali, né? Aquela península da Arábia estava se separando, mas o que aconteceu? Encheu de água, porque não terminou a separação. O oceano não conseguiu atravessar. Rasgou, mas no final não rasgou. E o que aconteceu? Ficou uma depressão muito grande que foi inundada por água. E aonde que a gente tem esse empuxo, a gente tem uma nova formação de assoalho oceânico. O oceano nessa região
vai ficando mais largo, vai ficando cada vez maior. Vamos seguindo. Aqui tem a imagem melhor para vocês. Aqui a gente tem a dorsal mesoceânica, que é basicamente uma grande rachadura que tem no fundo do Atlântico. É a mesma rachadura que separou a América da África, né? Em especial o Brasil do continente africano. Cada uma foi puxando para um lado, puxando para um lado, puxando para um lado, e separou. E ainda continua tendo um empuxo, né? A placa norte-americana puxa de um lado e a placa eurasiana puxa do outro. A Islândia está bem aqui no meio, onde a gente vê aquela fenda gigantesca na paisagem, onde passa aquele lago no meio. E aqui vocês conseguem ver que a gente tem realmente uma rachadura muito grande. Cada placa puxando para um lado vai se quebrando essa litosfera terrestre, rasgando ela. Aqui a gente tem o Mar Vermelho, que isso aqui, a África estava colada na Arábia, foi puxando, 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 só que chegou aqui e não conseguiu rasgar tudo. Então isso aqui virou um mar e foi inundado. Esse rift aqui foi inundado, né? E aqui ficou essa pontinha segurando, a pontinha do Sinai ficou segurando isso aqui tudo. Em seguida, o que está acontecendo na África, né? Nessa região aqui da África, Moçambique está puxando para um lado e aqui está puxando para o outro. Então, o que a gente se espera? Que essa região aqui da África, né, o Vale do Rift, vai se separar do continente, ou, caso contrário, vai se tornar um grande mar aqui, como se tornou o Mar Vermelho. Mas, claro, a gente não vai ser vivo para ver isso. Mas como que a gente sabe que isso está acontecendo? Porque a gente já começa a ter evidências com o vulcanismo ativo, com lagos de água quente, a gente começa a ver fendas grandes se formando. Então, esse é o limite divergente, é a litosfera se rasgando e formando vales profundos, rifts e dorsais. Notificaçãozinha de equalização, que eu amo demais. Placas tectônicas. Né? Em seguida, a gente tem um limite convergente. Convergente, o oposto de divergente. Divergente é sério, eu acho, o livro, não sei, como eu falei para vocês. Mas nesses limites convergentes, a gente tem colisão de placa. E o que acontece quando a gente tem colisão de placa? Se em um lado o planeta está ficando maior, está formando um novo assoalho oceânico, a Terra tem o mesmo tamanho sempre. A Terra não se expande, não se reduz. Se está divergindo de um lado, se está ficando maior em um lado, ela tem que convergir do outro. Vai ter que entrar em algum lugar. O que cresceu lá tem que desaparecer em algum lugar. E é nesses limites convergentes que esse empuxo vai pegar esse lado que está abrindo e vai jogar para debaixo da Terra. Então a placa vai se chocar. É o famoso limite convergente. É onde que acaba com a placa tectônica. É onde que ela vai para o mundo terrestre reciclado. Então o que acontece? A gente tem uma colisão frontal de placas tectônicas que estão se chocando ali. Porém, como eu falei para vocês, produtos iguais sobre climas diferentes têm-se resultados diferentes. Produtos diferentes sobre climas iguais também têm resultados diferentes. Mas aqui, no caso, é que placa oceânica em choque com placa oceânica forma uma coisa. Porém, placa oceânica em choque com placa continental forma-se outra coisa, e placa continental chocando com placa continental forma-se outra coisa, né? Então, nesse limite convergente de placa tectônica, a gente vai ter 3 feições associadas com esse choque de placas. Então, vamos ver o que é cada uma delas, né? Quando a gente tem um choque de placa oceânica se batendo com placa oceânica, o que acontece? Uma vai descer para debaixo da outra, em um processo que a gente chama de subducção. Então, as duas placas estão se chocando, né? Uma vai para debaixo da outra. E na medida que essa placa vai descendo, vai ficando mais fundo a litosfera, que a gente consegue ver muito bem onde ela está afundando. Então, uma placa vai para debaixo da outra. O que acontece? Vai se formando uma fenda muito grande. Diferente do rift, que não é tão profundo, essas fendas onde a placa vai descendo são bem profundas. As fossas marianas são um pouco disso, né? Quando eu coloco para vocês, quanto de profundidade. São
11 quilômetros de profundidade. Eu coloquei com o diretor do Titanic, sabe? Porque quando eu não fiz a aula, eu não tava, porque eu não tinha essa informação, mas o diretor do Titanic desceu lá no fundo das placas das Fossas Marianas, né? E qual é a consequência disso, né? Professor, a placa do oceano está descendo embaixo da outra placa do oceano. Além de tsunami, terremoto, que acontece pra caramba, a gente tem a formação de ilhas. Por que vai formar ilhas? Onde tem uma placa descendo embaixo da outra? Porque, basicamente, na medida que a placa vai descendo para baixo, não vai fundando para debaixo da outra, para essa grande fenda, essa grande fossa, o que acontece? Tem a água aprisionada nas rochas, vai esquentando e vai começando a subir como se fosse um fluido. Então, assim, a água está presa na costa. Bate lá embaixo, está quente, essa água sobe, porque ela fica menos densa. Na medida que ela vai subindo, juntamente com outros fluidos biológicos da placa, vai se formando uma cadeia de vulcões e, posteriormente, produzindo arcos de ilha. Como que a gente vê isso na paisagem? Deixa eu ver aqui se tem a imagem. A gente começa a ver em locais que tem placas convergentes se chocando dentro do oceano, isso aqui, ó. A placa está vindo de cá, uma placa vem de cá, a outra placa vem por cá. Aqui a gente tem uma grande fenda, que é a Fossa Mariana, e ao redor dessa fossa a gente tem a formação de um arco de ilhas, mas essa questão do arco de ilhas é confusa até para a gente na geografia, a gente não consegue compreender isso muito bem, mas fiquem tranquilos que isso não costuma cair no Enem. Por que forma esse arco de ilha? Mas basicamente é por elementos físico-químicos que vão proporcionar tudo isso. Então, o que acontece aqui? A gente tem a fossa, onde que a placa está uma descendo para baixo da outra, e a formação de um arco de ilhas vulcânicas. Então, basicamente, quando vocês pensarem placas convergentes no oceano, o que isso forma? Forma fossa, Fossa Mariana, Aventuras de Pi. Lembrem disso e sucesso. Qual é a consequência disso? Terremoto, tsunami e vulcanismo. Por isso que essa região aqui é conhecida como região do Círculo de Fogo. Tsunamis assolam o Japão, terremotos assolam o Japão, Filipinas, Indonésia. Tudo isso aqui é bem sensível tectonicamente por conta disso. Vamos descendo, né? Limites convergentes. Aqui a coisa começa a ficar interessante. Limite convergente, continente com oceano. Aqui a gente tem duas placas tectônicas diferentes de composição física-química se chocando. O que acontece? A placa do oceano, por ser mais pesada que a placa continental, vai para debaixo. Então, o continente vai para isso aqui. Uma está descendo, a outra está subindo. Então, isso vai produzir um fenômeno, um padrão que a gente chama de montanha, fossa, cadeias vulcânicas. Por quê? Porque na medida que a placa oceânica pesada desce para debaixo da placa continental, ela vai levantando a placa continental. Então, tem esse movimento. É uma descendo, elas se chocam, a placa continental, por ser mais leve, sobe, e a placa oceânica, por ser mais pesada, desce. Aqui a gente forma uma cadeia de montanhas pelo movimento de ascensão da placa mais leve. E aqui a placa mais pesada vai formando uma fossa, onde ela vai ser ressecada lá embaixo. Então, nesse jogo de forças, a gente produz, de um lado, a Cordilheira dos Andes, e a frente dela produz a fossa Peru-Chile. Consequência disso, tem-se um choque de massas rochosas. Isso produz terremoto e produz tsunami. E vulcanismo pra caramba também. Professor, por isso tem terremoto no Chile? Sim, gente, é por isso que tem terremoto no Chile e no Peru. Regiões com montanhas altas, né, como essas regiões, costumam ter esse padrão. É uma consequência do tectonismo. E, por fim, a gente tem um choque continente-continente. Aqui a coisa fica interessante, porque não tem como descer. As duas placas têm uma densidade parecida e são duas massas rochosas se chocando. O que acontece? A gente tem terremoto pra caramba, porque são duas massas rochosas pesadas se chocando. E nesse contexto, nesse jogo de forças, não tem como descer. Não tem como as duas placas continentais descerem, né? Então, o que acontece? Acontece esse padrão que eu vou mostrar para vocês no papel.
as duas placas têm a mesma densidade, estão se trocando na mesma força. Elas vão subindo. Uma vai amassando a outra, amassando, 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 até que se forma uma cadeia de montanhas. E o padrão aqui são montanhas bem altas, né? Aí você fala assim, professor, mas né, oceano continente formam-se montanhas. Sim, quando a placa oceânica choca com a placa continental, a gente tem a formação de montanhas. Mas em choques continentais, as montanhas são maiores e não se tem a fossa. O que diferencia aqui nesse contexto é a fossa. Em choque continente, oceano, oceano, continente, tem a formação da fossa acompanhada da cadeia de montanhas. E continente, continente não se tem a fossa, se tem montanhas cada vez mais altas. Então, o que acontece aqui? Forma-se o Himalaia. A Índia está cavalgando para cima do continente asiático, subasiático, né, por assim dizer. E o que acontece? Vai se formando Himalaias, porque é esse pedaço da Índia que adentra na Ásia, só que a Ásia fala assim, não, vão batendo e vai subindo, 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 subindo. Por isso que a cada ano que passa, o Himalaia está maior. Consequência disso, terremoto pra caramba, porque imagina duas massas rochosas batendo o tempo todo. Temos terremotos. E aqui a gente tem o Himalaia, vocês conseguem ver ao alto de branco, e lá no fundo a gente tem o Planalto do Tibete e a planície do Ganges. Limites transformantes, né? O limite de falhas. Aqui a gente não tem formação de montanha, não se forma nenhum tipo de relevo específico aqui. Às vezes costumam formar uma leve depressão, uma cadeia de montanhas, mas é bem raro. Mas esse tipo de limite transformante ou limite de falha não é relacionado com relevo. Esse limite aqui já é mais relacionado com terremotos com mais frequência. Porque aqui, no caso, as placas são tão soltas, não passando sobre a outra, né? Então, aqui a gente consegue ver a Terra se movimentar. Então, o que acontece? Não tem choque, não tem colisão, mas a Terra está passando ali, uma do lado da outra. O que isso causa? Causa terremoto pra caramba. Causa muito terremoto. Por quê? Porque está tudo instável. O limite transformante de falhas, ou limite de falhas, diferente do convergente e do divergente, esse aqui tem uma característica clássica, que é alta instabilidade. É o alerta contínuo de terremotos. Nos outros também tem terremotos? Sim, tem terremotos, mas em limites transformantes o terremoto é bem maior. Vamos seguindo. O que faz essa placa, né, se mover? O que puxa uma placa para um lado para o outro? É o que a gente chama de conversão do manto. Quando a gente retoma nesse desenho aqui, esse manto aqui não está estático. Ele está assim, ó. O magma está fluindo aqui dentro. Então, para onde que o magma flui, a direção que esse magma aqui flui, ele consegue fazer a crosta balançar para a esquerda, para a direita, convergente, divergente. Então, assim, o magma está como se fosse água fervendo na panela, ebulindo, e essa ebulição de magma para lá e para cá vai puxando a crosta terrestre para cá, fazendo ela se chocar aqui, fazendo ela balançar assim, limites transformantes. Então, o magma no manto que faz essa coisa toda da Terra balançar para lá e para cá. Consequências do tectonismo. Então, a gente tem formação de cadeia de montanhas, a gente tem alteração de relevo, a gente tem deslocamento, fossa, terremoto, vulcanismo e tsunami. O tsunami que é em decorrência do terremoto, a gente vai falar disso daqui a pouco. Terremoto. Bom, o que é, né, isso que esse movimento de placas tectônicas causa? O terremoto é um tremor que a gente sente devido ao estresse. Não, estresse não sei se essa palavra é certa, né? Mas é um tremor que a gente sente na superfície terrestre devido a alguma coisa que está acontecendo na litosfera. Professor, em Montes Claros tem terremoto. Professor, em tal lugar tem terremoto. Não, mas não é esse tipo de terremoto que a gente está falando, não. Nessas regiões acontecem outro tipo de terremoto. A Terra treme, mas não é por motivos tectônicos. Já entram outros fatores. Então, basicamente, terremoto é o quê? É um tremor que acontece devido a alguma coisa
na litosfera. Por exemplo, o choque de placas, né? Faz a Terra tremer, e isso vai gerar um terremoto. Como que acontece? A gente tem uma liberação de energia na crosta do planeta. Pode ser por conta do choque de placas, as placas se chocaram, balançou. Esse balançar causa um terremoto. Um maciço de rocha se quebra, causa um terremoto. Então, assim, isso tudo vai balançando. Não é só na água, quando a gente joga uma bolinha que a água balança, né? Na superfície terrestre também acontece isso, bate, treme, ou quebra, treme. Então, é esse tipo de coisa que vai causar o terremoto. Então, assim, a ocorrência desse movimento, como eu falei para vocês, é ligada a placas tectônicas, falhas geológicas, onde a gente tem rupturas de rochas que podem produzir grandes vibrações. Então, aqui eu coloco para vocês, né? Um bloco maciço está se chocando. Na medida que esse bloco vai se chocando, se choca aqui. Tudo isso aqui balança. É sentido no oceano que começa que balança a água aqui. Posteriormente, cria o tsunami que inunda a cidade. Então, o tsunami é feito de um terremoto sentido no oceano. Lembra do Japão, que eu falei para vocês? Tem uma placa descendo embaixo da outra, um limite convergente oceano-oceano. A gente tem fossa e outra aqui, passando, né? Formando um arco de ilhas. Na medida que essa placa vai descendo, vai se tendo um jogo de força ali. Né? Elas estão se chocando, uma está indo para debaixo da outra. Nesse choque, tem-se tremores de grandes massas rochosas. Esses tremores vão sendo sentidos na superfície, que a água, daí quando é um pouco mais grave, a gente tem um tsunami mais forte, como que teve na Indonésia em 2004, e o que teve no Japão, que acabou com a usina nuclear. Os japoneses, como sempre, né? Pegaram a água da usina, pegaram a água do mar para poder esfriar o gerador, e daí o Japão está jogando água nuclear no Oceano Pacífico inteiro. Aí, na hora que os corais da Austrália morrem, perguntam por que o coral da Austrália morreu. Ah, deve ser porque o Japão lá em cima está jogando água radioativa no mar. Né? Inclusive, mar esse em que as pessoas pescam muito. Então, bom, vamos ter uma cagada gigantesca lá na frente. Até lá a gente só avisa, mas ninguém escuta. Quanto aos terremotos, vocês têm que pensar assim. Nem sempre o impacto do terremoto é relacionado com a sua magnitude. Impacto? Como assim, professor? Um terremoto escala 9 de Richter, você pensa, puta vida, o negócio foi forte. Mas não fez estrago, não causou impacto. E às vezes um terremoto ponto 3 causa impacto para a gente muito grande, né? Então, tenham isso na cabeça. Nem sempre o impacto do terremoto é relacionado com a sua magnitude. E a gente vai ver isso aqui direitinho em Richter e Mercalli, que eles vão definir o que é isso. Fatores como hipocentro, epicentro e zonas de habitação determinantes. Então, a gente vai ver o impacto de um terremoto mediante se ele vai ser numa zona habitada ou não. Você pode ter um terremoto, sei lá, muito forte em um lugar inabitado, então o impacto é nulo. Se tiver um fraco na cidade muito populosa, você pode derrubar prédios, tem um impacto muito grande. O que é epicentro e hipocentro? A gente tem aqui o movimento de placas tectônicas divergentes, ou limite de placas, e em um determinado momento, a gente tem um tremor sentido aqui. Aqui uma placa passou raspando a outra muito mais forte que o normal. Isso aqui vai vibrar. O choque foi aqui. Porém, a onda vai se dissipando, como se fosse uma onda na Terra. Mas aqui na Terra, imagine que na Terra. A fratura ocorreu aqui. Vai ser sentido na cidade, que é o epicentro. Hipocentro é onde acontece o terremoto. O epicentro é onde ele é sentido. Hipocentro interno é onde que tem o impacto. O epicentro, superfície, onde que é sentido. Então, eu falo assim, o epicentro do terremoto foi hipocentro lá, interno e epicentro aonde que tem a fratura. Hipocentro onde que tem a fratura e epicentro onde que é sentido o terremoto. Então, eu falo assim, o epicentro do terremoto foi em Lima, no Peru. O epicentro. Mas o hipocentro desse terremoto pode ter sido lá na placa, lá próximo da fossa Peru-Chile, então nos Andes. Aí foi tremendo tudo até ser sentido lá. Então, lembrem-se disso. Hipocentro é onde que tem a fratura interna, que vai causar vibração, onde que causa o terremoto, e o epicentro é onde que ele é sentido.
Ah, o epicentro do terremoto foi em Santiago do Chile. Tá. Mas a Terra quebrou, não foi em Santiago. A Terra quebrou um pouco antes ou um pouco depois, mas a vibração fez se sentir em Santiago. O que que é a escala de um terremoto? O que que é a escala de um terremoto, né? Então, vocês devem falar assim na televisão. Ah, um terremoto 0,7 na escala Richter. Richter é um sismógrafo, né, dos Estados Unidos, Instituto da Califórnia, que desenvolve uma escala para medir a força que esse terremoto liberou, né, o tanto que isso vibrou para ser sentido. Então, o Richter trabalha com a energia liberada no hipocentro, na parte interna, na onde acontece mesmo o tremor. Então, o Richter vai criar uma escala para poder ver quanto de energia esse terremoto liberou. Então, a escala do Richter é infinita, né? Embora nunca se registrou um terremoto maior do que 10 graus, o máximo que a gente chegou é 9. Então, vamos lá, né? Terremotos 1, 2, 3, geralmente não é sentido. Isso aqui, de 3,5 até 5,4, causa danos. Danos esses que a gente pode notar, né? Pô, teve um terremoto, quebrou tudo ali. Quebrou na superfície terrestre. E maior que 9, por exemplo, é um terremoto que causa destruição no local que é atingido. Por exemplo, você tem um choque de placas tectônicas no oceano não, na Sibéria, por exemplo. Pá, terremoto 0,9 na Sibéria. Você pensa, destruiu o lugar. Acabou com a ilha da Sibéria que pegou o terremoto. Partiu, derrubou árvore e tudo mais. Terremoto 0,9. Porém, o Mercalli, que a gente vai ver agora, esse italiano, Giuseppe Mercalli, vai falar assim, o Richter, seguinte, o modelo do Mercalli vai de oposto. Um terremoto, na visão do Mercalli, é forte quando ele causa muitos danos materiais, por assim dizer, né? Por exemplo, ele trabalha mais com modelos qualitativos. Vamos entender isso. Vamos lá. Para o Mercalli, o estrago do terremoto mediante o que ele faz, o que ele causa na sociedade. Então, por exemplo, um terremoto 9 graus, como eu dei para vocês um exemplo, na escala de Richter, que liberou muita energia, moeu uma ilha inabitada na Sibéria. Porém, não matou ninguém, não causou um estrago em construções, enfim, né? Não impactou a vida de ninguém. Para o Mercalli, esse terremoto é grau 0 ou 1, porque não causou danos. Em contraparte de um terremoto em Richter, que pode ser, por exemplo, de 3 a 5, pode causar danos muito grandes na escala do Mercalli, porque o Mercalli vai olhar para esse terremoto que liberou uma energia um tanto quanto razoável e vai falar assim, pô, velho, esse terremoto acabou com a minha cidade, que é tudo de madeira. Então, pô, esse terremoto vai ser, se pro Richter lá isso aqui é 4, 5, para mim eu vou colocar 7, porque fez um estrago muito grande. Então, basicamente, o que acontece? Qual é a diferença de Richter e Mercalli? O Richter, em seus terremotos, trata o efeito do terremoto em si, a força que ele libera. O Mercalli já trabalha com o estrago do terremoto. Então, o terremoto 0,8 na escala Richter. Pô, um terremoto grande. Sim, a gente tem uma liberação de energia muito grande. Porém, para o Mercalli, se isso não impactou a vida de ninguém, não acabou com nada, para ele é 0,1. Em contrapartida, um terremoto em Richter, que é 4, você pensa, pô, liberou uma energia até pequena, mas moeu uma cidade, o Mercalli já é 7, 8, 9, que causou muita destruição, né? Então, a diferença clássica é essa. Hochschild. A teoria dos pontos quentes. Aqui agora a gente está começando a falar de vulcanismo. Mas vocês estão pensando assim, mas professor, só norte-americano que fala disso, europeu? Gente, é porque a gente faz umas piadinhas com norte-americanos, que eles têm uma escola de geografia que eles não sabem se localizar nos mapas, mas a escola de geografia física norte-americana, anglo-saxônica, é bastante avançada. Claro que eles não manjam de mapas como a gente manja, tipo, por exemplo, professor, qual a capital das Ilhas Fiji? Pô, é Suave, a gente sabe, a gente é os caras da cartografia. Em contrapartida,
eles são os caras da geologia, a gente tem que admitir isso. Eles estão anos e anos e anos e anos à nossa frente, em pesquisa geológica, tudo mais, né? É uma coisa lá até cultural, digamos assim. Mas, claro, são processos históricos um pouco diferentes. Você tem um investimento muito maior em pesquisa, em ciência, em divulgação de ciência, isso é muito importante. Agradeçam os divulgadores científicos, porque, bom, não adianta se escrever um tratado sobre vulcanismo e eu querer que vocês leiam. Muito provavelmente vocês não vão conseguir entender muita coisa. Então, essa pessoa que faz a divulgação científica, no processo da ciência moderna, em tempos que as pessoas voltam a acreditar que a Terra é plana, a gente tem que dizer, eles são mais importantes que os cientistas. Então, assim, né? Assim, não é tão da aula, mas eu tenho que trazer esse gancho, né? Que a ciência em si não tem que ser só ciência, ela tem que ser divulgada. E, atualmente, nesse período que a gente vive, o divulgador científico é mais importante que o cientista. Porque, por exemplo, como eu falei para vocês, o Brasil tem uma escola de... Mas o Brasil não tem essa força que os Estados Unidos têm em divulgar, em escola de geologia, de geografia física, geologia, geomorfologia, enfim. Lá, além deles produzirem muito, que é uma pesquisa também mais inviável para o Brasil financeiramente, porque é caro isso aqui, eles ainda têm muitas pessoas divulgando, então isso vai engajando muita gente, né? Muita gente estuda isso lá e pesquisa, e bom, o resultado vai ser que vão ter mais interesse nisso. No Brasil, a gente tem que fazer o que dá. Então, assim, bom, se vocês têm que ser bom de mapa, vocês têm que ser bom de mapa, porque a gente tem que trabalhar com vocês é mapa, então a gente vai ter que trabalhar mapa. A gente queria trabalhar geologia, geomorfologia, queria, mas não tem estrutura. Mas a gente vai, assim, devagarzinho, tentando ajeitar as coisas, né? E ainda, além dos Estados Unidos contar com cientistas, contam com a divulgação científica muito grande, coisa que no Brasil não é tão grande ainda, mas daqui a uns anos imagino que vai ser. Retomando, né? O Wilson vai tentar explicar a existência de vulcões, bom, formados um pouco afastados de placas tectônicas. A gente viu que tectonismo causa vulcões, ok. Aí ele pensou assim, tá, pô, beleza, mas tem lugar que não tem tectonismo, tem vulcão. Aí o Wilson falou assim, pô, vou atrás disso aqui. Daí ele definiu o hotspot, ou pontos quentes. Então vamos lá. A gente vai ver hotspot de novo lá em biogeografia, mas é uma coisa um pouco mais diferente. O que é esse hotspot que o Wilson está falando? Bom, ele ficou ali vendo o mapa, né, percebendo que as linhas vulcânicas tinham uma ligação, né? Mas você pensa assim, pô, tá, por que as ilhas vulcânicas são pequenas e estão alinhadas? Aí ele foi ficando um pouco encafucado com isso. Daí ele percebeu que tem alguma coisa que está causando esses vulcões, não é? E, tipo assim, tá na fronteira da placa tectônica. Não era pensando assim com a visão assim, poxa, não era para isso que está aqui, mas o que a ciência faz? A ciência vai atrás das dúvidas e tenta respondê-las. Daí o Wilson pensou assim, cara, não era para isso que está aqui. Esse vulcão tinha que estar um pouco mais próximo de lá, não era para estar aqui na fronteira da placa. Entendeu? Aí o Wilson pensou assim, pô, o que está acontecendo aqui? Ele percebeu, pô, ele olhou o mapa, falou assim, caramba, essas ilhas aqui estão em um padrão linear. Daí ele foi vendo que cada ilha tinha um vulcão, que elas estavam alinhadas. Aí, deixa eu ver aqui. A gente tem uma pluma térmica. Basicamente, a gente tem um furo na litosfera que vai formando esses vulcões. Aí o Wilson falou assim, mas pô, por que esses vulcões são alinhados, né? Aí o Wilson percebeu que a crosta terrestre, como eu falei para vocês, devido ao movimento de placas tectônicas, ela balança para lá, para cá, para lá e para cá. Não é rígido igual a casca de ovo. Seja convergente, divergente ou transformante. E aí o Wilson percebeu que, bom, é como se fosse uma boca de fogão. Tá furando ali e vazando magma. Aí o Wilson pensou assim, pô, caramba. Então, essas ilhas se formam porque a litosfera é furadinha em alguns lugares, e esse lugar que está furado mediante o movimento de placa tectônica vai formando vulcões, esses vulcões vão formando ilhas. Por isso as ilhas são alinhadas. Aí o Wilson falou assim, puta vida, matei o cachorro a grito. Acertei. Aí ele foi investigar isso. Bom, é basicamente isso que acontece. A litosfera está furada, como esse desenho aqui. Essa pluma de manto vai furando a litosfera,
Só que como a litosfera vai balançando divergente ou convergentemente, na medida que esse furo fica em determinado lugar, vai formando uma ilha cada vez maior. Aí aqui vocês podem ver que, atualmente, no passado, as ilhas eram menores, porque as placas no passado da Terra, no tempo geológico, se movimentavam mais. Aí o Wilson observou e já tinha essa informação, né? E o Wilson percebeu isso, que a pluma mantélica está estática, no mesmo lugar, furando o manto o tempo todo. O que muda é o movimento da litosfera, seja divergente ou convergente. Então, o que acontece? Imagina que a gente tem um furo aqui. Aqui forma-se uma ilha vulcânica. A litosfera andou para cá. Divergência. Não, pera, convergência, foi para lá. Não, pera, vamos no começo. Aqui tem um furinho mantélico. Esse furinho aqui está vazando magma, forma um vulcão e forma um ilha. Beleza. Litosfera vai se chocando. Mudou. Desativa o vulcão que tinha aqui e agora o vulcão está aqui. Aí vai, fica aqui 3.000 anos, aí vai formou uma ilhazinha, balança de novo, fura aqui e vai formando outra ilha. E assim vai se formando alguns arquipélagos de ilha, como a Havaí, por exemplo. Então, basicamente, sobre o hotspot, é o manto terrestre vazando magma na superfície por meio de um furinho, e na medida que a litosfera vai ficando parada lá, vai formando um vulcão, e esse vulcão vai ficando cada vez mais tempo em uso, vai formando uma ilha maior. A gente vê isso aonde? No Havaí. A anomalia vai surgir entre o núcleo externo e o manto inferior, o magma ascendente. Onde tem hotspot, tem um derramamento basáltico. Então, assim, o hotspot vai formando algumas ilhas vulcânicas distantes de efeitos tectônicos de placa. Aqui vem o que eu falei para vocês, que é normal em uma zona de vulcanismo, o ponto que a gente se forma, né? Então, a gente tem vulcanismo em ilhas, é devido a algum afastado da placa tectônica, é devido ao hotspot. E aqui, o desenho que eu falei para vocês, aqui, a câmera está aqui. A placa andou, desativou aqui essa pequena ilha, que tem um vulcão embaixo dela, que o vulcão vai ficando muito tempo ativado, vai formando, vai derramando lá, vai derramando, vai virar mais alto, então vai formando uma ilha maior. Depois andou de novo, forma outra ilha. Que eu falei para vocês. E a gente já viu que forma-se vulcões, seja por hotspot, seja por efeitos de tectônica de placas. Professor, mas o que é o vulcanismo, né? Bom, o que é um vulcão? Professor, o que é um vulcão? Bom, o vulcão é um elemento do vulcanismo. Inclusive, tem cientistas vulcanólogos. Eu dei para vocês exemplo lá da Katia Kraft. Que eu falei para vocês não pesquisar o que acontece com a Katia Kraft, eu ia contar todo dia do namorado, mas vocês descobriram que a Katia, que foi uma mulher brilhante junto com seu marido, que também foi um cientista brilhante, eram cinegrafistas, doutores em vulcanologia, então eles basicamente estudavam vulcões. A diferença é que a Katia passou um pouquinho e na geociências tinham coragem de filmar os vulcões. O pessoal não tinha muita coragem, ela meio que o marido dela foi lá e começou a estudar os vulcões de perto. Então ela começou a ganhar um nome muito grande na área das geociências, né? Se tornou uma das cientistas mais importantes da história que, vamos ser sinceros, muitas vezes a Katia Kraft não é lembrada. Mas é porque o pessoal também tem uma ideia de que ciência tem que ser laboratório, jaleco, aquela coisinha tudo. Não, gente. Nas geociências a história é um pouco complicada. Até nas ciências humanas, a gente vai ver com Beta Beck, lá em Geografia Humana, que as mulheres sempre estiveram nas ciências. E não é de hoje, as pessoas basicamente só olham para as ciências duras, mas na geologia tem, na geografia tem, na história tem também. Assim, no geral, tem muitas. Mas, assim, a gente só olha para a ciência, ou é engenheiro, ou é alguém da saúde que fica em laboratório, mas não. Quem está estudando vulcão sujo de poeira, quem está estudando cava de mineração também é cientista. Quem está pesquisando a história do planeta, que está lá cafucado lendo 40 páginas de Foucault por dia, também é cientista, igual esses outros cientistas. Então, assim, valorizem as ciências humanas e as geociências, isso é muito importante. Ciência não é só jaleco e laboratório, ciência é feita fora, historiador também é cientista, tá bom, galera? Seguindo, vulcão. Vulcão é uma elevação, é uma montanha construída por materiais. Desculpa. Vulcão é uma elevação construída por materiais eruptivos. Por exemplo, vai tendo erupção, vai soltando umas fumaça, lava, vai secando, vai formando-se uma montanha, igual o Senhor dos Anéis, onde o Frodo vai jogar o anel. Então, assim, a gente tem uma formação de um vulcão. Vulcão é uma montanha construída por acumulação de lavas.
Vulcanismo. O vulcanismo é um fenômeno geológico que ocorre no interior da Terra que extravasa magma para a superfície, além de gases e fumaças. Então, assim, a gente tem um buraco na Terra que não é igual ao rosto poste, é um pouco diferente, que esse buraco começa a extravasar magma. Tipo, a Terra tá cuspindo magma. Toma, mano. A Terra tá cuspindo magma, pô, é vulcanismo. E lava é a magma que ascende da crosta terrestre e alcança a superfície. Porque, bom, vamos voltar na imagem da camada da Terra aqui. Esse manto aqui está cheio de magma. Então, esse magma vai subindo. Esse magma, quando sai daqui e acende, vira lava. Então, lava é a mesma coisa que magma. Ela é magma quando já está guardadinha na Terra. Na hora que ela sai para cima, ela vira lava. Vamos fazer igual o Chapolin Colorado. Siga os mesmos montes. Vulcanismo. Então, o vulcanismo é fruto de um jogo de temperatura e pressão do subsolo que vai fazer com que o magma ascenda à superfície. Então, a astenosfera, que é produtora de magma, ou manto terrestre, que é onde está a astenosfera, produz magma, e esse magma começa a vazar por alguns pontos, e esse ponto que vaza magma vai se formando vulcões, que a gente viu que é relacionado com efeito tectônico de placas ou rostos fortes. Aqui a gente tem a câmara magmática, que é onde esse magma está ascendendo, e que a gente tem um desenho do vulcão, que tem a cratera, a chaminé, o cone. O cone é isso aqui tudo. A chaminé, que é o cano principal, junto a cratera é a tampa, né, onde tem aquela bocona do vulcão. E aqui, pô, não nesse desenho que tem a chaminé. Aqui é onde que o Frodo vai com o Bilbo, queimar o anel. Eles não vão na cratera do vulcão. Peraí que eu vou mostrar isso melhor. Não, é nesse desenho aqui mesmo. É porque, assim, gente, em Senhor dos Anéis, o que a gente pensa em Senhor dos Anéis? Onde que o Frodo vai com... Frodo, é o Frodo. É o Frodo. Não é o Bilbo, não. Onde que o Frodo vai com o Sam queimar o anel? O filme dá a entender que é na cratera do vulcão, mas não, é nesse canalzinho aqui do lado. Os vulcões costumam formar canais aqui do lado, onde que extravasa magma também. Então, eles vêm nesse canal aqui para queimar o anel aqui, eles não botam em cima. Informação que eu não sei se faz sentido para vocês, mas enfim. Para quem é fã do Senhor dos Anéis, se vocês gostam, eu recomendo que assistam, bom, isso é uma informação interessante. Materiais piroclásticos. Gente, material piroclástico, quando está em erupção, a gente fala da lava, mas tem outro negócio. Tem erupção no vulcão e tem que fechar o aeroporto. Acontece muito na Islândia. Por causa desses materiais piroclásticos. Sempre que vocês verem erupção vulcânica falando de material piroclástico, é a fumaça que o vulcão expeliu. Né? Então, o que forma esse depósito, né, de piroclásticos? Né? O que a gente vai chamar de depósito piroclástico, que vai formar essas fumaças. Né? Podem ser cinza, lava, gelo, materiais soltos. O gelo tem uma característica interessante. Já jogaram água numa panela quente? Não sobe aquela fumaça? Por isso, na Islândia, trava o aeroporto direto na Europa quando tem erupção. O vulcão está muito quente, na Islândia é frio. Então, você forma uma camada de gelo e de cinza muito grande dentro do vulcão. Na hora que o magma começa a acender pelo vulcão, o magma quente se choca com o gelo, então forma uma nuvem de poeira muito grande, devido ao depósito piroclástico ser muito grande. Né? Então, você tem uma fumaça para tudo que é lado. E o fluxo piroclástico ocorre quando cinza quente e poeira são injetados em nuvem de erupção, descendo montanha abaixo. Isso aqui, na hora que descer, vira um fluxo piroclástico. Porque, por exemplo, tem erupção, sobe aquela fumaça grandona do depósito piroclástico, beleza. Só que, em outros casos, vai descendo uma fumaça, varrendo tudo, como acontece em erupções na Indonésia. Essa fumaça que vai descendo, de cinza quente e poeira, descendo montanha abaixo pelo vulcão, essa fumaça que eu estou passando o mouse, é o que a gente chama de fluxo piroclástico. Isso aqui é um perigo em erupção vulcânica, porque é isso aqui que vai cozinhar as pessoas, como aconteceu em Pompeia. Bom, porque é uma cidade, imagino que vocês viram a história, mas, bom, Roma tinha uma cidade portuária que chamava Pompeia, uma cidade muito famosa, famosa em todos os sentidos. Tinha um porto muito bonito, uma cidade romana bacana. Daí Pompeia tem um vulcão, o Vesúvio entra em erupção, e isso a gente hoje vê os corpos em Pompeia preservados. Mas por quê? Porque o fluxo piroclástico, aquela poeira, matou as pessoas, porque era uma poeira quente. Então, assim, isso não foi nem um pouco legal, mas é complicado, né? Inclusive, assistam Pompeia, o filme, vocês vão entender isso melhor.
Mas, basicamente, o fluxo piroclástico é o que acabou com Pompeia, que não deixa as pessoas, é o que deixa as pessoas petrificadas lá, né? Porque aquela fumaça de cinza, poeira, desce naquela fumaça e aquilo vai matando as pessoas por inalação e, consequentemente, preservou os corpos também, né? Tipos de lava. Ah, professor, toda lava de vulcão é igual? Não, gente. As lavas de erupções são diferentes. Então, como que isso afeta, né? Bom, lava diferente vai formar um efeito diferente na erupção. Produtos iguais, sob condições diferentes, formam coisas diferentes. Então, a gente vai ter lavas com mais sílica, menos sílica, mais gás, menos gás. Em um primeiro momento, quanto mais sílica a gente tem na lava, naquela região ali, se for uma região de sílica, a lava vai ser mais baixa, porque a sílica tem um ponto para derreter e ficar mais maleável, tem que ser muito quente. E geralmente o vulcão, quando tem muita sílica, a erupção é um pouco mais calma. A lava vai descendo mais devagar, vai se movendo lentamente. Isso tem uma vantagem. Dependendo de onde tem uma erupção, você consegue se programar e correr e talvez não crie um estrago tão grande. Agora, se a lava não tiver tanta sílica, vai ser aquela lava que vai movendo bem rápido, como a gente já viu em alguns vídeos, que pô, tem erupção. Aí o vulcão tá vazando lava, parecendo água. É uma lava que tem menos sílica. Quando tem muito gás no vulcão, quando tem muito gás na composição da lava, a gente pode ter uma erupção violenta. Cai, bum! Vocês estão vendo isso aqui? Uma erupção que tem um tipo de lava que tem muito gás, pega esse cone desse vulcão aqui e pipoca ele inteiro, joga isso aqui tudo para cima. Toda essa estrutura vulcânica, se for uma lava muito gasosa, vai explodir isso aqui tudo. Aí dá aquela erupção que a gente fala que é o efeito bagaceiro. O vulcão está aqui e é uma lava gasosa. Explodiu tudo. Como se estivesse explodindo um botijão, mas imagina um botijão, sei lá, 1 milhão de vezes mais forte, explodindo, vai, destrói tudo. Aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi no Monte Mercedário. Não sei, depois vocês pesquisem para vocês. Depois. Ah, não, eu posso ver aqui. Erupção destruiu montanha. Vulcão subaquático? Não sei aqui. Foi no Santa Helena. Que teve uma erupção no Monte Santa Helena que a lava, por ser muito gasosa, pegou isso aqui. Aqui, ó, Monte Santa Helena. 1980. A imagem daqui perto, mas todo mundo usa. O Monte Santa Helena era isso aqui e se tornou... Aqui está na minha imagem. A gente tinha uma montanha onde é o Monte Santa Helena. E, bom, deixa eu abrir a imagem aqui para ficar melhor para vocês. Não vai dar certo, não. Não. Enfim, a gente tinha um Monte Santa Helena, que era uma montanha igual essa aqui, e virou isso aqui, porque tinha muito gás. Então, o gás moeu tudo isso aqui e transformou essa montanha nisso aqui. Né? Ficou só um buraco. Devido ao gás que tinha lá, então bagaçou tudo que tinha para baixo. Tipos de lava, a gente tem a lava basáltica. Lava basáltica é a lava que, bom, mais tem na superfície terrestre, porque a superfície terrestre é feita de basalto. Então, assim, é cerca de 1.300 graus. Então, assim, tem um baixo teor de sílica. Então, assim, como tem baixo teor de sílica, erupções de lava basáltica se espalham facilmente. Por isso, basalto é a rocha que a gente mais tem. É a rocha que forra o assoalho oceânico, né? Porque nos limites divergentes está vazando basalto para lá e para cá. Então, assim, a gente tem muito basalto. Aí, em regiões onde que... A gente vai ver isso em pedologia, essa questão aqui. Alguns lugares têm terras muito férteis, são devido ao basalto, que no passado, na Terra primitiva, vazaram pela superfície terrestre, formando grandes rochas que foram intemperizadas. E essas rochas intemperizadas formaram platôs basálticos que, para plantar neles, é muito bom. Basaltos, aqui é os famosos basaltos de Platão, né? O basalto continental, e aqui a gente tem o basalto miciano também.
O Roi Roi, seu nome vem do havaiano, é uma lava que parece uma corda, onde o magma vai fluindo como um mingau e vai formando isso aqui que parece corda. A gente tem esse magma aqui que é lento, então se ele é lento tem bastante sílica. Então, assim, vai formando esse tipo de lava aqui que eu não recomendo se expor o pé, mas na hora que seca fica um negócio legal. A gente tem a Ahá, não sei como é que fala por isso aqui, mas está no havaiano. É que a gente tem a Porroi, que é viscosa, e que a gente tem a Ahá. A lava Ahá parece mais terra, porque ela não tem gás. Então, assim, ela vai parecendo um torrão de terra, porque não tem gás, ó, tem sílica, mas assim, ela não consegue pegar essa forma de mingau, ela já fica mais sequinha, mas é bem quente, não coloquem o pé. E as lavas almofadas são lavas basálticas, que no fundo do oceano, na medida que vocês devem ter visto com o André, que vai cristalizando rápido, cristalizando mais lento, tá vazando basalto no oceano, o basalto já vai saindo do oceano e devido ao jogo de temperatura e pressão já vai cristalizando ali, vai formando cristais muito pequenos. Então, vai esfriando as rochas muito rápido, indicando resfriamento instantâneo de magma. Então, vai formando esse tipo de lava de bolinha, né? Já vai saindo, na medida que vai saindo, já vai saindo e petrificando. E, por fim, a gente tem lavas iolíticas, né? Que é mais baixo que lava basáltica. Então, assim, ela tem muito mais sílica. Então, ela vai se movendo lentamente. Então, vai formando depósitos extensos com aparência de bulbos, né? Então, vocês percebem que ela parece um pouco com a Ahá, com a lava AA, não a Porroi. Ela parece um torrão de terra, como a gente pode ver aqui. Porém, ela, quando a gente fura esses torrões, vaza algumas coisinhas de dentro dele, que é o famoso magma. Então, assim, ela é mais lenta, né? Vai formando depósitos espessos. Aqui eu coloco para vocês o tipo dos vulcões, né? Que a gente tem platô basáltico, vulcão escuro, vulcão de cinza. Isso aqui eu não vou explicar muito para vocês, mas vocês podem dar um pause no conteúdo e ler com mais calma, né? E por fim, a gente tem as principais características do vulcão. Gente, é isso. Obrigado a todos por acompanharem. Peço que vocês, se tiverem alguma dúvida, me contatem. Obrigado pela aula. E é isso, galera. Valeu. Obrigado a todos. Desculpa os imprevistos. E obrigado, Thaís, por ajudar a gente aqui. Então é isso, galera. Obrigado a todos.